Uma vez eu queimei um rádio da minha mãe fazendo teste. Na matemática eu sempre fui um fracasso, vou falar a verdade. O Gardner mapeou 8 tipos de inteligências, ele fez a teoria há mais de 20 anos e até então a gente tratava a inteligência como sendo uma coisa única que as pessoas desenvolviam e a gente percebeu que as inteligências na verdade podem ser múltiplas e que elas não estão relacionadas uma com a outra. Entendeu o ser humano como não portador de uma única inteligência, mas de inteligências múltiplas que podem ser desenvolvidas de forma separadamente também durante a vida. Aí ele mapeou inteligências musicais, espaciais, sinestésicas, né, de domínio de corpo, que eu acho muito bacana que ele mapeia as inteligências que têm a ver com os relacionamentos, então tanto relacionamento interpessoal, como a forma que a pessoa se relaciona com ela mesma, que são as inteligências interpessoais e intrapessoais. As inteligências linguísticas, também as lógicos-matemáticas, mas eu acho que ele consegue mapear o ser humano nas suas maiores competências de forma muito positiva. O desenvolvimento de muitas atividades e inteligências ao mesmo tempo. Se a gente for pensar os nossos ancestrais que eram caçadores e coletores, eles tiveram que desenvolver uma habilidade natural, né, para saber sobre o meio ambiente e depois começaram a desenvolver um monte de outras habilidades. Meu pai gostava muito de cantar, né? Não, meu pai. E aí ele cantava e eu cantava também. Eu era menino na roça, nós trabalhando na roça e nós eu cantando. Do jeito que eu vejo, eu não sei o que é homem, gostar de mulher. Tem mulher que dorme, sente muito sono e ainda fala pras outras que gosta de homem. Aí eu não aguento. Comecei a compor. Tem muita letra começada e não terminei, né? Poema, quando deu aquela guerra das Malvinas, compus. Mamãe, eu vou pra guerra, talvez eu não volto mais. Quero que ore por mim, mamãe, e pela nação a paz. Mamãe, onde eu estiver, nunca esquecerei de você. Eu peço pra não chorar, mamãe, se lá na guerra eu morrer. Eu olho para o alto, ergo meus braços, pedindo para que Deus olhe na terra o fracasso. Meus irmãos estão morrendo, descendo por água abaixo.
Eu vou pedir para Deus com sua força divina que pare aqui na terra a guerra lá nas Malvinas. Pela televisão a gente sabia de tudo, rádio, né? Aí eu comecei a fazer os poemas. E da Bíblia também, a palavra de Deus ajuda muito, né? Foi assim. E da minha vida também foi quando eu me casei, adquiri 3 filhos e fui fazendo. Coisa boa nesse mundo é ter a esperança. Ela é a primeira que nasce, a última que acaba. O amor sincero e puro, ama cala e não fala. Não tenho nada nesse mundo, não tenho nada para te dar. Tenho o amor e o carinho, o coração para te amar. Se o meu amor te serve, já te dei meu coração. Meus carinhos te procura, meu amor vive em suas mãos. O amor, quando é puro, sempre ama em segredo. A felicidade que eu tive foi por aliança no seu dedo. O prazer da minha vida foi levar-te à igreja, em frente ao altar de Deus, receber nossa benção. De 2 amores chega ao finais, de unir 2 corações. A inteligência emocional é como se fosse o combustível principal, vital do ser humano para que ele desenvolva suas atividades no geral. Essa inteligência emocional, que é habilidade para se esvaziar de si e se encher do outro, a simpatia de se colocar no lugar do outro. Então é como se fosse uma essência que nós precisamos dela para poder agregar e a gente ter uma atuação melhor naquilo que vocês estiverem fazendo. Meu interesse pela arte surgiu quando eu voltei aos meus estudos, né? A minha professora pediu para fazer um desenho livre. E nesse momento ali, como eu não poderia estar lá porque quebrei minha perna, né? Daí uma amiga levou o meu trabalho lá para ela a correção. E ela disse assim, na sala nós temos uma artista. Quanto mais idoso o cérebro, quanto mais os neurônios forem ficando mais velhos, menos plásticos eles ficam. Um cérebro de uma criança ele é realmente preparado para receber e aprender e desenvolver tudo. Mas a gente não perde isso com a idade. Ela diminui, fica um pouquinho mais difícil. Tanto que a gente vai aprender inglês depois dos 30, depois dos 20, é muito mais difícil do que na infância. Depois, com o passar de mais 1 ano, 2 anos que eu tive a conclusão do ensino médio, daí veio as outras professoras também que davam incentivo, fazendo artes com bucha, com cabaça, na semente, sabe, fazendo telas com semente. Então, eu tive aquele incentivo dos meus professores. E foi assim que nasceu, né? Uma professora me incentivou, aquele momento daquela palavra que ela disse, aqui tem um artista, aquilo ali fluiu dentro de mim, sabe? Fluiu e fez com que eu buscasse, fez com que eu corresse atrás de um objetivo, assim, de descobrir aquilo que ela tinha visto em mim, né? E foi assim. Eu fui correndo atrás e, como se diz, até hoje eu estou correndo atrás, porque eu busco, eu vou preparando uma coisa, vou pesquisando outra, não tenho vergonha de mostrar o que eu produzo, o meu produto, a minha pesquisa que eu vou fazendo, então eu sempre vou buscando para estar melhorando. Eu comecei a trabalhar com a massa, fazendo desenhos e para que ele fique meio, né, alto. Trabalhei com ele também. Aí depois que surgiu, né, que veio surgindo mais, e eu falei, eu vou desenvolver algo para me tirar o desenho do papel. Aí eu falei, não, eu vou preparar uma massa. Aí eu preparei a massa de biscuit e falei assim, mas a massa de biscuit, ela tem custos altos, né, porque você tem, os materiais são muito. Aí eu pensei comigo, vou fazer com reciclagem. Aí foi onde que eu comecei a trabalhar a massa com a cartela de ouro. Eu acho assim que a pessoa que gosta de criar algo, então ele vai nascendo, sabe? Eu começo a minha arte assim, porque assim, eu não tenho meu ateliê. Meu ateliê é uma mesa lá fora. E se eu pego assim uma coisa, eu já
Eu já pego uma coisa aqui, outra ali, eu já crio no momento ali assim e vai nascendo a arte, sabe? Então a ideia do reciclagem foi muito bom, porque eu penso assim, que se todos pensassem da forma que eu penso, a gente não produzia lixo. Aí às vezes as amigas falam assim, pega uma semente lá e acha bonito e fala assim, ah, Beth, lembrei de você, né? Então assim, isso é muito gostoso, sabe? A gente está fazendo esse trabalho e saber que tem alguém lá do outro lado que quando vê uma semente, sabe, lembra da gente. Isso é muito bom. Olha o cipó, olha a natureza, que coisa mais linda. Não, olha essa arte. É a arte que Deus traz pra gente, ó. Olha aí. Esse aqui eu já peguei assim, lá no mato. E tem que passar lixa? Olha, esse daqui eu vou lixar ele, né? Eu vou lixar ele, mas não vou tirar essa crosta natural dele, né? E vou deixar ele bem natural assim. E vou fazer uns passarinzinhos, umas coisinhas e vou colocar aqui em cima. Vou organizar ele, vou fazer uma obra de arte. Olha aqui, Deus já mostrou pronto. Um leão marinho. Eu achei quando eu tava caminhando ali. Esse aqui é uma raiz. Eu só lavei ela, simplesmente lavei ela. Um leão marinho, tá vendo? Olha aqui, ele tem até a boquinha aqui, ó. Olha, tem aqui. Então, assim, você tá caminhando no mato, você muda o passo, você acha uma obra de arte. Então, isso é maravilhoso, ó. Você às vezes está olhando, você não tá vendo, ó. Mas eu vejo uma obra de arte. Eu vou pegar uns capinzinhos e vou amarrar um araminho e vou te pendurar ali pra eles, sim. Porque tem os beija-flor que vem ali, né? Eu ponho a aguinha pra eles, então aí eu vou falar pra eles ver se eles fazem o ninzinho deles. Então aí já abri vários cabacinhos, ó. Aí vou de pendurar. Aí faço as casinhas também com a garrafa PET pra me colocar no quintal. Então o quintal é cheio de árvores. Aí eu coloco tudo, né, de pendurado nas árvores pra ver se eles vêm fazer ninzinho. Porque eu amo fazer obras de arte aqui e eles estão cantando. Vocês estão ouvindo, né? De vez em quando são os piadinhos deles. Eles vêm. Aí eu tenho os tucanos também que eles vêm direto, né? Eu tenho os pés de banana. Às vezes eu corto o cacho de banana e coloco de pendurado aqui. Aí já eu tô modelando alguma coisa, eles vêm comer as bananas aqui na área mesmo aqui. Então assim, eu gosto muito de estar em convívio com a natureza. Aí eu tenho aqui meu pau-brasil aqui, ó. Esse aqui é plantação minha. Essa, ó. Essa aqui que é a árvore que eu plantei. Nossa, olha que linda ela. Essa aqui, ó. Essa aqui tem 2 anos que tem essa árvore. Ela já começou a dar sementinhas. A contribuição seria realmente os ensinamentos da doutrina espírita, porque ela nos dá a base, principalmente os questionamentos, né, fundamentais do ser humano. De onde viemos? O que estamos fazendo aqui? Para onde vamos por essa vida? Eu vejo que a gente contribui muito para as pessoas descobrir esse sentido da vida. Principalmente na sociedade que estamos hoje, com um grande número de suicídios, pessoas com um grande vazio existencial por falta desse autoconhecimento. No Centro Espírita você tem desenvolvido uma inteligência que se chama interpessoal, que é essa possibilidade de lidar com as pessoas, de fazer o bem, de compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas. Desde quando que você tem esse dom, essa habilidade? Você se lembra? Eu acho que isso é ideia de criança, né? Isso é uma coisa que a gente já nasce, né? Já nasce com esse dom. De relacionar com as pessoas, até mesmo de interesse de promover também conhecimento, ajudar. Porque o que nós estamos fazendo aqui todas as manhãs no sábado, ao sábado? Buscando conhecimento. Para que esses conhecimentos? Para ser praticados, para a gente se tornar melhor cada dia, como ser espiritual e imortal que nós somos. Para o nosso
nosso meio hoje, a inteligência interpessoal é muito importante. Posso dizer que seus personagens, por ter mais de 3 ou 4 inteligências, né, muito bem desenvolvidas, é mais inteligente? Não, porque a gente já está caindo naquele padrão de medir inteligência por um fator. Ele conseguiu ser mais adaptado pelo tipo de vida que ele levou, pelas circunstâncias, então ele deve ter sido muito estimulado. O que é o nosso ideal? Estimule todo mundo e todo mundo vai conseguir desenvolver mais de uma habilidade com certeza. Mas eu descobri mais como compositor quando eu participei do concurso do hino oficial de Alto Araguaia, né, do município. Quando eu participei desse concurso, e aí elaborei a música. Já foi nascendo a música com a poesia juntos, né? Alto Araguaia é uma cidade hospitaleira que fica na fronteira de Mato Grosso e Goiás. Eu sempre fui muito interessado em coisas de máquinas, de invenções. Então em 2006 foi quando a gente começou. Mas assim, a ideia é encontrar uma forma de fazer com que a energia se torne acessível, barata. Na verdade, o nome dessa máquina é usina elétrica de realimentação automática. Então, é uma energia inicial para que ela comece a produzir através da inércia do volante, ele mesmo se manter em movimento. Começamos assim. Foi em Alto Garça, eu tinha 12 anos de idade, trabalho com meu pai na sapataria de conserto. A minha paixão mesmo era virar relojoeiro, né? E aí desmontava relógio, né, nas horas vagas. Aí meu tio foi lá visitar, que é irmão da minha mãe. Aí eu implorei para ele me chamar, né? Pedi minha mãe para morar na casa dele para me ensinar a profissão. Aí aprendi também a fazer aliança, soldar a corrente, mas nunca gostei dessa profissão. Ele fazia aliança sem solda até hoje, se for fazer. Eu faço, soldar a correntinha. Eu falei, tio, não gosto dessa profissão. Nasci para arrumar relógio. O senhor estava falando do dialeto, né? Das especificações médicas, né? Que você falou, recomendações. Eu falo que o relógio tem cirurgia, né? Tem tudo isso, tem que internar. E aí eu falo para o freguês aqui, não paga internamento. Pino de relógio é pela SUS, cortar a pulseira é pela SUS, internar ele aqui é pela SUS, né? Pino, fivelinha, isso tem tudo. Agora só o remédio que a SUS não cobra. Essa semana passada mesmo chegou um técnico, um calendário, sabe? Uma meia lua lá embaixo, um calendário, e pifou a máquina, não precisou nem abrir. O cara falou, ó, ele vai 2 meses com uma filha. Eu falei, tem 2 caminhos para o senhor, ou transplante ou Goiânia. Transplante, nós desinterna ele hoje, desinterna amanhã, eu vou tirar a máquina dele com a outra, vai ficar a mesma imagem. Se eu arrancar os ponteiros e pôr outro, só que eu vou pôr outros ponteiros, a mesma semelhança do o modelo, né? Calendário eu vou colar, tudo não vai haver cola. Eu vou dar 1 ano de garantia, né? Aí estava entrando água, meio para não beber água. E é a primeira vez que ele está vindo no hospital, que ele está frequentando a medicina. Aí nós vamos testar ela tem que vir nesse primeiro papelzinho. Se ela não vir, ela está morta. Olha lá, ó, o negativo embaixo e o vermelho do lado. Olha lá, ó, vou testar de novo. O ponteirinho foi na metade. A novinha é obrigado a vir de trás desse papelzinho, a 0. Eu vou testar a nova para tu ver, viu? É isso, essa tá morta, né? Prontinho, cirurgia saiu com sucesso, né? Não teve. Então, eu tinha 9 anos, né? Meu tio, ele tocava na igreja e eu tinha muita vontade de tocar com ele. Aí eu comecei a querer aprender a tocar algum instrumento.
queria tocar era trompete, né? Só que por conta da dificuldade financeira, eu peguei um outro instrumento que tinha na igreja. O violão eu comecei a aprender sozinho. O trompete eu comecei na igreja, né? Teoria e a prática em casa, mas o violão eu tinha vontade de aprender só porque eu sou canhoto, né? E o violão ele é destro. E meu tio ele não queria me ensinar porque ele teria que virar as cordas do violão para me ensinar, né? Então eu teria que comprar um violão e virar as cordas, só que eu não tinha condição de comprar um violão. Aí eu comecei a estudar e treinar com o lado direito mesmo. Aí o violão eu toco do lado direito, aprendi olhando as pessoas, né? Essa parte de tocar de um lado que não é comum, eu não sei explicar porque eu aprendi assim, né? Então eu não aprendi do lado certo para depois aprender do lado... Não aprendi do lado errado para depois aprender do certo, né? Então não dá pra me falar como seria se eu tivesse aprendido do lado canhoto, né? Você ficava muito tempo sem ter acesso àqueles instrumentos de novo pra tocar, você esquecia alguma coisa? Como que você fazia pra não esquecer que você tinha aprendido antes, no início, pra depois de um bom tempo de novo ter acesso àquele instrumento? Então, isso é uma coisa que eu não consigo te explicar. É o ponto que acho que não tem explicação, porque realmente os instrumentos que eu tenho acesso são esses dois, né? Mas é da mesma, por exemplo, se eu pegar um saxofone, ele é da mesma classe da clarineta, ele é de palheta, né? Mas eu pego e toco e não faço nada no instrumento, né? Às vezes demoro 6, 7 meses para pegar um instrumento diferente, mas eu consigo tocar sem problema. Onde alguma inteligência que começou a se definir, né, começou a ter predisposição, não foi tão aceita ou foi podada, como a gente costuma falar, será que existe, né, o risco da pessoa abafar ela e ela nunca mais se desenvolver? Na verdade, não é assim que funciona, porque o nosso cérebro ele é muito plástico. Hoje a medicina fala da plasticidade do cérebro, que é essa capacidade que a gente tem de desenvolver, voltar, desenvolver de novo. Então não é que a gente perde o caminho neural que já foi estabelecido, mas a gente às vezes perde a motivação para continuar desenvolvendo. Eu não tinha dinheiro para comprar nem tela, nem pincéis, nem tintas. E aí eu pedia pro meu pai, mas ele falava que não queria gastar dinheiro à toa, jogar dinheiro fora. Aí o que acontece? Eu peguei e fui cantar numa banda de músicos. Aí o dono da banda não me pagou. E eu tinha comprado sapato, um monte de coisa, sabe? Enfim, aí eu saí da banda e fui vender música pra político, com as letras que eu escrevia, né? Enfim, as músicas de político fez eu conseguir um dinheiro onde eu comprei tintas, telas, pincéis e molduras para as telas. Foi onde eu comecei a fazer as pinturas e logo já, imediatamente eu ficava tipo assim, como eu estava ainda com as músicas, aí tinha dia que eu ficava tipo assim, eu gravava as músicas, tinha horário, gravava as músicas, chegava correndo em casa, tomava banho, ia pra escola, tinha vezes eu chegava lá toda suja de tinta, até a orelha, o cabelo, alguma coisa assim, sabe? Porque não dá, assim, às vezes esfregava, mas tinta a óleo, o trem não sai direito. Assim, na hora de eu rezar, tinha vez que eu rezava um pouco de Pai Nosso com a Ave Maria misturado com música, porque na verdade a minha cabeça tava tão assim, tanta coisa de concentração de uma coisa e de outra hora era pintura, outra coisa assim, enfim, eu tava tipo assim, muito concentrada e tinha vezes que minha mãe tinha
que ficar me lembrando que eu tinha que comer, entendeu? A pintura que eu mais pintei foi bichos. Não sei se é porque eu fui premiada lá pelo Salão de Artes Mato Grossense, passei a pintar uma coleção de bichos, mas na verdade eu tive muita facilidade em pintar o olho da arara, dar a vida assim pro pelinho dela, sabe? Pelinho não, pra pena dela, né? O pelinho da... como é que fala? Da capivara, enfim. Detalhezinhos que eu faço com pincel zero, sabe? Por exemplo, pintei já retratos de gente, fiz o fio do cabelo, assim, sabe? Demora. Mas só que assim, eu tenho assim, o maior prazer em ver parecer assim, sabe? Você falou também que você começou a restaurar imagens, né? Imagens de santos, essas coisas assim. Como que você descobriu que você conseguia fazer? Como que foi tudo isso? Não, na verdade isso aí foi um pedido de um padre, né? Ele me intimou. Aí eu falei, ai padre, como assim é eu? Ele falou assim, não, é o seguinte, ele levou uma imagem enorme assim de São José, sabe? Deixou lá, falou, é o seguinte, eu trouxe essa imagem aqui, você tem 3 dias pra você terminar essa restauração, pra você fazer essa restauração, e daqui 3 dias você vai pegar porque vai ser a inauguração da igreja de São José, e essa imagem vai ter que estar lá. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas o senhor tá confiando em mim mais do que eu própria. Ele falou assim, não tem conversa. Tipo assim, você vai fazer a restauração e não vale dizer não pra padre, hein? Eu falei, padre, o senhor acreditou em mim mais do que eu próprio. Ele falou assim, a partir de agora, se considere com mais um dom, porque você também é restauradora de imagens. Quando falta alguma parte do corpo, é você quem faz, né? Como que você faz um pouco da imagem? Olha, muitas vezes já fiz com gesso cola, já fiz emenda desde assim com um parafusinho lá assim por dentro, assim, pra firmar a cabecinha, ou alguma coisa assim, sabe, pra segurar, porque tinha vezes assim que não tinha como nem você fazer assim, porque ele... com a esbarrada ou um baque poderia quebrar, então fazer algum jeito para que ele ficasse mais resistível, assim, né, para antes mesmo de finalizar a parte assim de fora, assim, para poder ficar uma restauração firme, né? Então, assim, eu fui através das minhas gambiarras, né, posso dizer, porque eu nunca fiz curso, então é tipo assim, um meio autodidata, assim, de ir descobrindo um jeito de que ficaria bom e ficaria, assim, seguro. Mas eu comecei com 99 por aí, né? Eu acho que foi até menos um pouquinho, dona Ana, porque a senhora tem bastante pinturas, né? Sim. Aí a senhora deu uma parada, depois a senhora voltou de novo, né? A senhora foi fazer tratamento dos olhos. Eu tinha começado, você lembra que eu tinha feito um guardanapo, mas a Jaqueline? Ah, tá. A senhora tinha Você feito... viu, né? Falou, veio me ensinar. Ela estava assim, começando já, né? E aí... tipo assim, sem tiver ela pra pintar o que ela quisesse. Que fosse uva, ou flor, qualquer coisa assim, sabe? Aí ela, mas aí será? E aí a neta dela, Pedrosa, né, Maria Pedrosa, conseguiu as tintas, os pincéis e os paninhos, né? E aí, com a idade, o aprendizado ele segue os mesmos padrões. A gente continua aprendendo independente da idade que a gente tenha. Só que aí, como a gente está com reflexo um pouquinho mais lento, a gente está com o cérebro trabalhando com menos neurônios, porque os nossos neurônios realmente eles vão diminuindo, o aprendizado demora um pouquinho mais, mas o processo é o mesmo. Só que aí vai ser aquilo, a motivação para eu aprender aos 90 tem que ser muito maior. Eu tenho que estar muito mais motivado para aprender, porque aos 10 eu aprenderia sem tanto esforço. Aos 90 eu vou ter que fazer um esforço maior de dedicar tempo, de dedicar a memória, que também a nossa memória vai com o tempo sendo prejudicada. Mas o bom é que o ser humano nunca para de aprender. A gente aprende até o nosso último dia de vida.